vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Não posso viver sem ti. Anseio teu toque em mim. Tão puro é o teu amor. Desejo o teu calor. Lindo
pés e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés e procurar
sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua graça invade-me. Senhor, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua glória vive em mim. Assim te chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer no meu primeiro amor. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua palavra, cante. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Minha recompensa é a tua glória vive em mim. Minha recompensa é a tua glória vive em mim.
os passos que me encontram ao entardecer neste jardim. Gentilmente sigo a tua fragrância, me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. Ouço os teus passos que me encontram ao entardecer neste jardim. Gentilmente sigo a tua fragrância, me aproximo assim de ti. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez. Teu sorriso me aguarda, os teus olhos me procuram, vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor, não há lugar, não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, sim, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor, não há lugar, cante, não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor em mim. Em mim. Oh.
presença tão doce. Não há lugar que eu me sinta mais em casa do que aqui, mais em casa do que aqui. Enquanto tu escreves uma história de amor, uma história de amor. Deus em meu, não há outro além de ti, outra voz que me faça andar. Escolho te pertencer. Grande eu sou, tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrita está majestoso Pai.
Quantos estiveram conosco domingo passado? Você estava conosco domingo passado, levanta a mão. Nós começamos domingo passado. Quantos não estavam conosco? Estiveram conosco? Bastante gente, tá bom. Então, se você não esteve conosco, nós começamos domingo passado uma série de músicas de Natal. E eu estava falando aqui que músicas de Natal é algo que faz tão parte dessa temporada e algo que me marcou na minha infância. Eu estava falando que quando eu era pequeno, a minha família é uma família grande. Antes de eu casar com a Júnia já era grande, quando eu casei aumentou mais. Mas quando eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos o momento, aquela festa de Natal no dia 24. E era aquele momento onde todos os nossos primos se juntavam. E a minha família estendida, com os agregados, cônjuges e todos mais. Então, nós somos mais de 80 pessoas. Então, é como uma clã. E a gente se juntava e a gente comemorava o Natal junto desde pequeno. E uma das memórias que eu tenho era quando pequeno, eu sempre tive essa tia desde que eu nasci, mas eu ia falar que eu tinha uma tia, ela continua viva, então eu ainda tenho ela, a minha tia, que é um pouco única. Alguém tem uma tia única, um tio único na tua família? São os melhores, então trazem algo novo no ar do Natal. E minha tia, ela sempre foi a vida da festa. E ela é uma senhora japonesa hoje. E como vocês podem ver e deduzir, e ela cantava ópera em japonês. Então era uma coisa um pouco diferente. E a gente sabia que chegava um momento na festa de Natal que ela iria cantar ópera pra gente, os hinos de Natal, as canções de Natal. E quando a gente era pequeno, aquilo era uma diversão. Mas quando a gente foi crescendo, eu quando eu falo a gente, eu digo os meus primos, eu e meus primos, a gente começou a ter um pouco de vergonha, sabe, que nem adolescente? Você começa a ter vergonha do teu pai, você não quer que teu pai te leve para o jogo de futebol, fala, não pai, fica aqui no carro, eu vou lá. E era esse sentimento. E quando a gente foi crescendo um pouco mais, eu me recordo dos meus primos mais velhos. Eu lembro quando eles começaram a namorar, eles levavam suas namoradas para a festa de Natal. E a gente sabia que ia chegar aquele determinado momento que minha tia ia falar, vamos lá pro piano, a gente vai cantar música de Natal. E eles já pegavam as namoradas de canto e falavam assim, deixa eu explicar uma coisa, eu tenho uma tia. Você está vendo aquela tia lá? Então deixa eu te falar, a minha família, nós tememos a Deus, nós temos princípios, mas nós temos esse momento aqui que vai ser um pouco diferente, mas não estranho. E eles preparavam as suas namoradas para aquele momento. E por mais que fosse uma diversão quando nós éramos crianças, e depois nossa adolescência era algo que nós tínhamos vergonha, e até hoje é uma coisa interessante, eu lembro claramente de uma família de 80 pessoas que o nosso avô, ele veio como missionário do Japão para o Brasil. Nós crescemos no Evangelho, mas eu sei que pessoas da minha família, primos meus, cada um tinha a sua jornada com Cristo. Alguns estavam mais longe, outros estavam mais perto, uns estavam mais frios, outros estavam mais quentes. Independente do andar onde eles se encontravam, eu lembro que o momento que nós começávamos a cantar músicas de Natal, havia como se fosse um temor soberano de Deus naquele lugar. E por mais que pessoas não estivessem andando com Jesus, elas se calavam e respeitavam aquele momento. Eu não sei se você já percebeu isso. Pessoas que creem no temor de Deus, por mais que estejam longe, quando chega naquele momento onde pessoas estão adorando, reverenciando e louvando ao Senhor, existe um respeito lá dentro. E eu sabia, eu conhecia os meus primos, eu falava, é incrível porque por mais que esse meu primo ou essa minha prima talvez não esteja onde, ou talvez mesmo tinha alguns natais que eu também estava longe, mas era um momento onde a gente ficava, tá bom, isso aqui é algo que é solene, isso aqui é algo que é sagrado. Nós estamos adorando o sentido real do Natal. E sabe, quando você começa a perceber o poder de músicas de Natal, você começa a entender que é algo realmente divino. E na verdade isso não é uma criação do homem, é uma criação de Deus, porque ao longo do livro de Lucas, quando a gente fala sobre o momento do nascimento de Cristo e os momentos que antecedem o nascimento de Cristo, você encontra lá 5 canções de Natal. Você tem a canção de Maria, você tem a canção de Isabel ou Elizabeth, dependendo da tua versão. Você tem a canção dos anjos, o Glória Excelsior. Você tem a canção de Zacarias e finalmente a canção de Simeão. E as três principais canções de Natal seria então a de Maria,
de Zacarias e de Simeão. Nós cobrimos então o Magnificat, que é a canção de Maria, domingo passado, e esse domingo nós vamos então entrar na palavra e ver o que é que Zacarias cantou. Domingo que vem, nosso último culto do ano. Fala para quem está do teu lado, último culto do ano é domingo que vem. Então no dia 25, fala para essa pessoa, no dia 25 a igreja estará fechada. Fala para essa pessoa, no dia 1 a igreja estará fechada. Você acabou de avisar essa pessoa, ela não tem desculpa para não aparecer aqui, vai dar com o portão fechado. Nós voltaremos no dia 8, nós estaremos de férias. Glórias a Deus por férias. Quem pode dar um aleluia por férias? Tem uns aí que estão bem empolgados no aleluia aí. Férias é de Deus. E domingo que vem nós vamos falar sobre Nunc Dimittis, que é a canção de Simeão. Esse domingo nós vamos falar agora sobre Benedictus. Abre comigo Lucas 1, versículo 67, se encontra aqui a canção de Zacarias. Zacarias, eu vou só trazer um pouco de contexto no que está acontecendo aqui. Zacarias, ele é um sacerdote, ele está indo, foi sorteado para entrar e dar então esse sacrifício, prestar sacrifícios. Ele está exercendo sua função sacerdotal, e naquela época do ano onde ele está exercendo sua função sacerdotal, o anjo Gabriel aparece para ele. Ele obviamente não era uma coisa frequente, era extremamente raro o anjo Gabriel aparecer para alguém. E a coisa interessante que eu falei domingo passado é que provavelmente, eu particularmente, eu nunca tive um encontro com um anjo. Eu já tive momentos onde eu sentia anjos no lugar, onde talvez eu tive uma impressão muito clara, existe anjos nesse lugar, mas eu particularmente, eu sei que tem pessoas que têm isso, eu não tenho. Eu gostaria muito de ter, quem sabe um dia Deus me dê essa oportunidade de ver anjos com a visão aberta. E eu imagino que eu tive já diversas experiências onde pessoas viam, e eu sei que eram verdades, porque era incrível, que era uma temporada da minha vida onde as pessoas falavam a mesma coisa acerca desses anjos. Então eu acredito, e nós acreditamos em atividade angelical. Nós sabemos que anjos são agentes ministradores do reino de Deus para nós. Mas eu particularmente nunca vi um anjo. Mas eu imagino que se um dia eu tiver a experiência de enxergar um anjo com visão aberta, será uma coisa que vai ser impressionante. Talvez a minha reação seja de medo. Quem já viu um anjo, para mim, já me falaram que é uma coisa muito impressionante. E eu sei que quando os anjos aparecem, eu acho que eles causam medo, porque a primeira coisa que os anjos falam é: não temas. Você já percebeu isso na Bíblia? Então, a primeira coisa que eles falam não é nem, eu sou um anjo, não. É tipo, não temas, porque antes mesmo deles conseguirem se apresentarem, provavelmente as pessoas estão aterrorizadas. Então, talvez os anjos tenham que trazer, eles estão tentando trazê-los a se acalmarem. Eu sou o anjo Gabriel. E quando ele fala, eu sou o anjo Gabriel, eu tenho uma mensagem para você, ele fala a mensagem, e a mensagem é que Zacarias, vai ter um filho. Agora, Zacarias, alguns teólogos dizem que ele deveria ter mais ou menos entre 95 a 100 anos de idade nessa época. E a sua esposa mais ou menos 88 anos de idade. Então ele está falando assim, você vai ter um filho. E a tua esposa Elizabeth, ou Isabel, dependendo da tua tradução, ela vai estar grávida. E quando ele escuta isso, ele duvida. E o anjo Gabriel, ele fica bravo. Ele fala assim, não duvida, eu sou Gabriel. Eu estou na frente de Deus todos os dias. Imagina só, você acabou de levar um susto porque ele apareceu na tua frente, agora você está levando uma bronca dele. E Zacarias, porque ele duvida, porque ele é incrédulo, o Gabriel, o anjo, ele fala, você vai ficar mudo. Então ele está mudo, ele fica 9 meses, a gestação de João Batista no ventre de sua mãe Elizabeth, seu pai Zacarias está mudo, e no momento onde ele nasce, e no 8º dia ele vai ser circuncidado. Nós entramos aqui no texto, no versículo 67, ele começa, ele fala, as pessoas vão dar o nome de Zacarias, ele sinaliza, ele escreve, o nome dele é João, e quando ele escreve o nome dele é João, a boca dele é solta, versículo 67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, em algumas traduções, ele cantou, dizendo, versículo 68, bendito o Senhor, o Deus de Israel, porque ele visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa. Agora, para aí onde você está lendo aí, salvação poderosa, o texto original, a tradução correta, no português é raro essa tradução, mas a tradução correta seria um chifre de salvação.
Então, se você quiser, você pode até fazer uma anotação aí na tua página, chifre de salvação, e isso é importante porque vai ter outras referências que vão se referir a esse termo. Então, voltando aqui, 69, ele nos levantou um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. 76, continuando aqui a mesma canção: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o oriente do alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui termina então a canção de Zacarias. Ele continua no 80: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, Zacarias, ele está cantando um louvor a Deus. E interessante que, se você pudesse, pode até fazer essa marca aí na tua Bíblia, se você pudesse, você vai dividir essa canção em duas partes. A primeira parte é do versículo 68 até o versículo 75, e a segunda parte, 76 ao 79. A primeira parte, ele está louvando a Deus e falando: Deus, eu te louvo porque o Senhor visitou Israel e o Senhor está trazendo redenção a Israel. Ele está dando graças a Deus por aquilo que Deus fez. Na segunda parte, ele passa a cantar sobre a vida do filho dele, João Batista. Agora, quando nós vamos olhar um pouco mais a fundo o que significa essa canção para nós, especialmente nessa época de Natal, mas eu tenho aqui, para variar, 3 pontos acerca dessa canção tão forte, tão poderosa. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é: quanto mais fundo a solitude, mais alto o nosso louvor. Quanto mais alto, ou melhor, fala comigo: quanto mais fundo a minha solitude, mais alto será o meu louvor. Zacarias, ele experimenta isso. Eu não sei se você entende, eu acho que eu também não entendo, e por mais que eu tenha pensado muito acerca do que significa você ficar surdo e mudo por 9 meses, essa semana eu tenho pensado, quando eu tenho lido esse texto, acho que eu não entendo a dimensão do que aquilo vai provocar na alma humana. Zacarias é uma pessoa que ele encara o anjo Gabriel, o próprio ser que está diante do Deus Altíssimo, e diante desse anjo ele fala: eu não creio. Ele tem uma atitude incrédula, e por conta disso, aquele anjo, tomado por uma ira santa, fala assim: e porque você não crê, então você vai ficar mudo. Agora, algumas pessoas falam que ele ficou só mudo, mas eu creio que ele ficou mudo e surdo, porque eles falavam com Zacarias com os sinais. Então, se ele fosse só surdo, ele poderia muito bem, ou melhor, só mudo, ele simplesmente escutaria. Mas Zacarias, ele teve, independente se foi só surdo ou surdo e mudo, ele teve tempo suficiente para passar em silêncio perante Deus. Eu fico imaginando as primeiras semanas dessa solitude, onde ele estava em silêncio perante Deus, as coisas que estavam passando em sua cabeça. Eu imagino que Zacarias, nos seus primeiros dias, ele estava talvez tentando superar a sua própria culpa, tentando falar e não conseguindo falar, e naquele momento ele dentro de si conversando e dialogando: por que é que eu não criei? Por que eu fui tão cético, incrédulo? Por que você tem um coração tão duro, Zacarias? Talvez ele está falando com ele mesmo. Por que você cometeu esses erros? Por que você tem que cometer esse pecado de falta de fé? Eu não sei se você já passou, e eu creio que todos nós já passamos por isso, momentos onde você tem, diante dos seus próprios erros, até os momentos onde você passa até se atacar e se mutilar. Eu creio que Zacarias, ele passou aquele momento onde ele estava batalhando culpa, acusação. Por que eu fui fazer isso no meu passado? Talvez naquele momento, depois de umas 24 horas ou talvez 48 horas, ele já teve o arrependimento. Eu imagino até antes,
Se fosse eu, acho que na primeira hora eu falava, meu Deus, eu não estou conseguindo falar, aqui já vem um temor de Deus sobre minha vida, eu vou me arrepender disso, e mesmo se arrependendo, Zacarias vê, eu não consigo falar. Sabe, eu estava escutando uma música de um líder de louvor muito antigo, o nome dele é Andraé Crouch. Alguém já ouviu falar desse cara? Andraé Crouch? Tá. Andraé Crouch, ele fez uma música com Michael. Ele foi um cantor negro que se converteu, fez música com Michael Jackson, é uma sumidade da música, e era um dos poucos negros que lideravam louvor no meio daquele movimento de hips se convertendo na década de 70, lá na Califórnia, Jesus Movement. E Andraé Crouch escreveu muitas canções e influenciou talvez hoje todo esse movimento de música cristã. Ele talvez foi um dos pais disso, desde a década de 70. E Andraé Crouch falava assim, eu tenho cicatrizes do meu andar passado, mas até hoje com Cristo eu vejo vitória. E sabe, às vezes eu vejo que Deus às vezes permite cicatrizes. Nós tivemos aí numa conferência do Dunamis recentemente, pessoas que foram curadas até de suas próprias cicatrizes, pessoas que estavam com depressão e se mutilavam, e se cortavam, e o Senhor começou a ministrar a cura de tal maneira que a gente recebeu testemunhos de pessoas que tinham até cicatrizes nos braços desaparecendo. Eu creio nesse poder. Você crê nesse poder de Deus? Agora, Deus tem soberania, às vezes Ele quer tirar cicatrizes, às vezes Ele permite cicatrizes ficarem. E a coisa doida disso é que Zacarias, ele está naquela posição onde ele fala, essa mudez vai sempre ser um sinal pelos próximos 9 meses que eu pequei. E como que eu lido com uma cicatriz mesmo tendo um arrependimento? E aqui eu imagino que, sabe, eu tenho conversado com alguns jovens e eu tenho conversado, na verdade, recentemente eu saí para viajar, para ministrar um lugar, e eu tive um tempo com um jovem líder, e ele estava falando comigo, até hoje eu carrego cicatrizes, e quando ele falava cicatrizes não físicas, mas ele falava consequências do meu antigo andar, um andar de pecado. E ele começou a citar as coisas que ele praticava, e ele falou assim, por isso eu tenho ainda esse andar. Mas esse cara já está andando com Jesus há 10 anos, e eu vejo os frutos do andar dele com Jesus, mas mesmo lá eu comecei a ver, eu senti o Espírito Santo, eu quero que você ministre a ele, porque ele está ainda batalhando algumas acusações. Sabe, a realidade é que eu batalho até hoje algumas acusações, eu já batalhei muitas acusações, e é uma coisa que eu acho que pelo resto da minha vida eu vou ter que crescer nessa área, mas a questão é que Zacarias teve tempo suficiente para lidar com seus próprios erros. E eu creio que de repente ele supera aquela rebentação de ondas de culpa que estão quebrando em cima da cabeça dele, e quando ele chega no momento de calmaria, finalmente ele consegue então falar, tudo bem Deus, eu aceito, vai ser assim pelos próximos 9 meses, então eu vou ficar em silêncio, mas agora eu vou fundo. E eu comecei a pensar o que significaria para mim e para você 9 meses de silêncio. Eu tenho certeza que nós iríamos chegar em lugares, em profundezas da nossa alma, que nós não chegaríamos com a internet ligada, com o telefone ligado, com a televisão ligada, com o trânsito de São Paulo ao nosso redor, com a rotina que nós temos aqui nessa cidade. O que significaria 9 meses em solitude? Eu acho que Zacarias, ele chega num ponto onde ele tem tempo suficiente para ele começar a perceber coisas que ele não perceberia se ele estivesse falando. Eu não sei se você já parou para pensar que quando você fica quieto, você começa a perceber coisas que você não percebe quando você está falando. Eu sei que é muito simples o que eu estou falando, mas é bem verdade isso. E eu acho que é muito saudável para que nós venhamos estar alguns tempos durante o dia, só você tirar, nem se fosse 5 minutos, 2, 3 vezes por dia, onde você fica completamente em silêncio. Eu estava falando com a Júnior, falei assim, cara, eu tenho que ter esse meu tempo, e muitas vezes o meu próprio tempo é quando eu pego um voo, eu ponho o meu fone, eu me fecho de tudo, e às vezes eu não tenho nem não estou nem tocando música, sabe aquele fone que cancela o som ambiente? Eu falei, eu vou comprar um desse aqui para eu simplesmente ficar em silêncio, e eu cancelo o ambiente, eu fico parado. Eu não sei se você já percebeu, quando você tenta meditar na presença de Deus, tem um turbilhão de coisas acontecendo, e de repente você consegue você começa a ralentar, e de repente as coisas começam a se acalmar, e de repente você começa a entrar em profundidade com Deus. Alguém já teve essa experiência? E sabe, eu creio que Zacarias teve isso, de tal maneira que ele começa a realinhar a sua teologia. Eu acho que naquele momento ele começa a entender, eu estudei minha vida inteira para ser um sacerdote, e agora estou entendendo aquilo que eu estudei. Eu estou vivendo o cumprimento daquilo que tantas vezes eu li.
Às vezes Deus está querendo nos visitar, e porque a gente está tão rápido, estamos em tanto barulho, nós não conseguimos discernir a visitação de Deus. Tanto é que quando ele sai daquela mudez, a primeira coisa que ele fala é: bendito o Senhor Deus de Israel, porque ele nos visitou e remiu o seu povo. Versículo 68. Ele já põe no passado como se fosse algo já feito, porque agora tamanha é fé dele, ele não mais é um incrédulo. Depois de 9 meses o coração dele mudou. Ele fala: não, ele já visitou. Gabriel estava 9 meses antes falando assim: ó, eu estou aqui para te falar que Deus vai te visitar. Não, é impossível. Deus trará aqui um redentor. Não, você não está entendendo. Eu tenho quase 100 anos de idade, você não está entendendo. Depois de 9 meses de silêncio, ele fala, a primeira coisa que sai da boca dele: bendito seja o Senhor, ele já nos visitou, ele já nos remiu. E não só isso, olha só, acompanha comigo, 69, ele diz assim: ele já levantou um chifre de salvação, uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Versículo 73, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. O que está acontecendo aqui? Antes, Zacarias incrédulo, agora ele passa a crer, e ele começa a entender a linha, sabe, o silêncio fez com que ele vencesse a sua própria barreira religiosa. Sabe, às vezes eu tinha um líder, eu lembro no campo missionário, que um senhorzinho, ele falava assim: o silêncio, ele te vacina contra a religião, porque o silêncio faz você encarar certas coisas. Muitas vezes a religião é um ativismo, você está tão ocupado fazendo tantas coisas para o Senhor, você não está conseguindo nem entrar em contato com você. Fica em silêncio, você consegue passar alguns minutos em solitude. Ele falava assim. Eu creio que nesse momento, esse homem, Zacarias, com não sei quantos anos de estudo, não sei quantos anos de serviço ministerial, ele tinha as coisas. Você começa a entender a fala dele, ou a canção dele. Ele começa a falar assim, ele fala assim: tem algo que foi prometido a Israel, a Abraão. Ele faz menção disso no versículo 73. Aquilo foi prometido a Davi, no versículo 69. Ele fala: isso foi prometido aos profetas, versículo 70. E isso foi prometido desde o princípio do universo, versículo 70. Em outras palavras, a cabeça de Zacarias, ele tinha a ordem cronológica, falando assim: ó, desde o princípio do tempo, isso aqui já foi prometido, a salvação de Israel, o redentor de Israel, o libertador de Israel. E depois ele fala assim: e não só isso, pai Abraão, ele prometeu, ele profetizou sobre isso, ele falou sobre isso, foi prometido a ele também. Não só isso, Davi, ele profetizou sobre isso. E não só isso, os outros profetas que ele tanto sabia, ele prometeu. Ele tinha tanta teologia na cabeça dele, que quando apareceu a resposta da teologia dele, ele não conseguiu reconhecer aquilo. E naquele momento, ele falou assim: você vai ser punido 9 meses. Até ele começar a entender: eu estou calado, porque eu não percebi que na minha frente estava a resposta daquilo que eu estudei minha vida inteira. Sabe, uma das coisas que eu tenho mais medo é nós estudarmos tanto a Bíblia, estudarmos e falarmos tanto de Deus, e quando Deus aparece, nós não reconhecemos que Ele está aparecendo. Eu falei aqui domingo passado, eu amo a Bíblia, eu acho que todos nós temos que estudar a Bíblia. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza que todos nós temos que estudar a Bíblia, todos temos que ler a Bíblia, mas muitas vezes eu vejo que no meio cristão existe uma idolatria para a Bíblia. Às vezes nós pomos a Bíblia em primeiro lugar e o Criador da Bíblia em segundo lugar. A gente não entende que a Bíblia é o meio para nos levar a ter um encontro com aquele que inspirou os homens a escreverem aquilo. Faz sentido? E Zacarias estava naquela situação, ele tinha tanta Bíblia dentro dele, a Bíblia dele que era o Velho Testamento. Ele sabia: eu sei o que aconteceu no princípio, eu sei o que Abraão foi prometido, eu sei o que Davi já cantou, já foi prometido, profetizou, eu sei que todos os profetas, desde Jeremias, Isaías, ele sabia de todos. Ele falou assim: e quando apareceu na minha frente aquilo que eu tanto ansiava, eu não reconheci. Deus, ai de mim. E aquele lugar faz com que, aquele silêncio faz com que ele venha vencer sua própria barreira religiosa. Em outras palavras, ele começa em fundo, ele começa a passar talvez da primeira camada, que é culpa, e aquela primeira camada ele supera, depois ele chega na próxima camada, que é a sua própria religião, e ele supera a sua própria religião, e depois ele chega então numa outra camada da sua incredulidade, e ele fala: desse lugar da minha incredulidade eu vou fazer com que a fé venha a brotar. E quando ele começa a entender, ele fala assim: epa, ele começou a perceber: eu já fui visitado,
eu já fui visitado por aquilo que eu tanto ansiava. E sabe, eu comecei a falar: Deus, quantas vezes eu tenho clamado por alguma coisa, eu não estou entendendo que o Senhor já me deu aquilo que eu tenho clamado para ter, porque me tornei tão religioso no meu modus operandi da busca desse alvo, que eu perdi de vista o alvo, e eu fiquei tão focado no modus operandi. Isso é religião. E o Senhor começou a falar assim comigo: eu quero que você venha ter momentos no Natal como Zacarias. Tanto é que essa última semana eu tenho tido momentos onde eu tenho parado. Eu não consigo ficar muito tempo parado, mas eu faço o meu melhor. E eu fico em silêncio. Nós tivemos aqui, o pessoal que trabalha aqui no escritório da Monte Sião, que está aqui tempo integral, nós tivemos um momento de devocional. Nós temos devocional toda semana, juntos como uma equipe que trabalha aqui. E na nossa equipe nós tivemos momentos de reflexão. Sabe, reflexão te leva a lugares profundos. Deus, o que o Senhor fez em 2016? Já parou para pensar nisso? Eu comecei a perceber que às vezes eu sou tão ativo, que eu já tenho 2017 tão planejado. Não, de verdade, já tenho. E 2018 também. E as pessoas falam: não, Theo, os caras já entram na minha sala, já vê tudo que está na lousa, os caras já ficam com medo. Não, meu, sério mesmo que a gente vai fazer isso? Vai. E o Senhor começou a falar assim: calma, antes de você começar a ir em detalhes em 2017, o que eu fiz em 2016? Porque às vezes nós, como seres humanos, que estamos tanto atrás de resultado, nós temos a nossa vista sempre para aquilo que está na frente, e Zacarias, ele estava no modo onde ele estava fazendo sacrifícios. Ele está pensando: um dia o libertador de Israel vem, um dia o libertador de Israel vem, um dia vem a redenção de Israel. E quando chegou a redenção de Israel, ele falou: não, sai da frente aqui, porque um dia, não, ei, é ele está falando para você, ele chegou, está acontecendo. E quando ele sai de 9 meses de silêncio, aquilo que ele canta é: ele já visitou, ele já remiu. Em outras palavras, ele consegue olhar para trás. Muitos de nós não conseguimos olhar para trás e ver aquilo que Deus fez e aquilo que ele está fazendo no presente. E a nossa vida inteira um dia vai acontecer isso. Esse que é um dos perigos de uma cultura profética. E nós temos uma cultura profética aqui, porque a gente está sempre pensando: os melhores dias estão lá na frente. E eles estão, só que às vezes a gente esquece que, cara, ele já fez algo para nós antes e ele está fazendo algo hoje. O que Deus fez para você em 2016? O que Deus está fazendo agora em dezembro de 2016? Feche os teus olhos rapidinho. Quais são as coisas que em 2016 você se arrepende de ter feito? Que você pode falar: Deus, eu estou carregando talvez consequências de coisas que eu fiz em 2016 que eu não gostaria de ter feito. São erros que eu cometi. Talvez se nós passássemos um pouco mais de tempo em silêncio, nós poderíamos então encontrar a graça de Deus justamente nesses próprios erros. Talvez antes de você terminar 2016, resolva essa culpa e peça a Deus: vem com tua graça e inunda essa área. Assim como o Senhor fez com Zacarias, onde ele teve tanto tempo a pensar sobre seus próprios erros. Eu foco hoje na tua graça em 2016. Enquanto você está aí de olhos fechados, quais são as coisas que você olha para trás nesse ano e você fala: Deus, eu sou grato por isso? Às vezes nós somos tão rápidos de começar a planejar o próximo ano, as próximas conquistas, as próximas metas. Quais são as coisas que você pode olhar para trás e reconhecer: eu vi a mão de Deus aqui. Deus, o Senhor me visitou. Eu estava tão correndo que eu nem percebi que o Senhor me visitou. Aquele dia em abril o Senhor me visitou. O Senhor me visitou lá em julho. Olhando para trás agora, o que é que você reconhece? Realmente Deus já estava operando.
antes mesmo de pedir, Deus abençoa 2017. Aonde que você consegue ver e enxergar a bênção de Deus em 2016? Agora imagina esse teu estado por 9 meses. Você pode abrir seus olhos. Quando Zacarias ele sai desse silêncio, ele sai com algo tão profundo que foi gerado pelo silêncio, que ele automaticamente ele já fala: bendito seja Deus. Eu acho que essa primeira palavra, bendito, é a coisa que mais descreve o sentimento que ele tinha. Ele chegou num ponto que talvez ele superou suas frustrações, ele superou a religião, como eu falei, ele superou sua incredulidade, e talvez lá pelo 3º, 4º mês ele falou: Deus, já deu, né? Eu já aprendi a lição. E daí no 5º mês ele continuou mudo. E talvez agora ele está batalhando ira. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E no 6º mês agora ele está no ápice de: Deus, solta a minha boca, Deus. E daí no 7º mês ele fala: não vai adiantar eu ficar bravo com Deus. Talvez naquele 7º ou 8º mês Deus começa a ir mais profundo e ele aceita: tá bom, é isso. E quando ele chega naquele ponto onde ele está confortável com ele mesmo, fala: Deus, esse lugar é o melhor lugar que eu posso estar. Eu estou na intimidade contigo. Daí Deus solta a boca dele. E a primeira coisa que ele fala é: bendito seja Deus. Você já fez aqueles jejuns? Aqueles jejuns que pesa mesmo? Primeiro dia, 12, segundo dia, 3º dia. É finalmente quando você está: vamos quebrar o jejum. Agora a gente vai quebrar o jejum? Logo quando eu me acostumei com isso? Quem já teve essa experiência? Talvez é justamente isso que ele estava esperando. Então, Deus, é agora que eu estou tendo comunhão contigo, agora que eu entendi, agora que eu estou tendo plena intimidade contigo, agora que eu estou sacando que o Senhor está me visitando, o Senhor está visitando Israel, eu estou entendendo agora que eu sou parte de história, que o Senhor escolheu a minha família para marcar a história da minha nação, da humanidade, Deus. E de repente, quando ele tem a boca dele solta, a primeira coisa que ele faz é a expressão daquilo que ele já estava sentindo bem naquela profundidade de 9 meses: bendito seja Deus. Esse é o benedito. E ele fala assim: bendito seja Deus, porque o Senhor já nos visitou, nos remiu. O Senhor levantou um chifre da salvação da casa de Davi, assim como o Senhor já tinha falado lá de trás. Pula para o 73, do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos libertados das mãos de nossos inimigos, para que nós viéssemos te servir sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então, o que Zacarias, nessa primeira parte, ele está falando? Bendito seja Deus, eu te louvo. O Senhor nos visitou, o Senhor nos redimiu, o Senhor levantou um chifre de salvação, ou uma salvação poderosa, para trazer libertação para nós. Libertação para quê? Para que nós viéssemos te adorar sem temor. Deus, no final de tudo é adoração. No final de tudo, tudo dá essa volta para eu voltar aqui, para continuar te adorando. Ele entende que naquele lugar de solitude, ele encontrou o seu mais alto louvor. Segundo ponto é: nosso apreço pela dádiva é relacionado ao entendimento da nossa carência. Se alguém falasse para você, de Natal, Deus está nos dando um chifre de salvação, o que você falaria? Legal. Um chifre de salvação? O que eu vou fazer com um chifre de salvação? Eu estava pensando sobre exatamente esse texto. Zacarias, ele está louvando a Deus e fala assim: o Senhor levantou uma salvação poderosa. É o que está no texto em português, mas se eu for no original, o Senhor levantou, fez brotar da casa de Davi um chifre. Como assim? Não faz sentido algum, e talvez não seja nenhum motivo para a celebração, alguém falar: ei, de Natal nós ganhamos um chifre de Deus. Não faz sentido. Agora, se você me desse um presente em outubro e falasse assim: Theo, isso aqui é um presente para você, para tua família, e eu estou aqui dando já em outubro, mas é para o Natal. Eu falei: que legal,
muito obrigado. Eu dava um abraço para você, eu abria o presente na tua frente, e quando eu tirasse todos os laços e toda a embalagem, eu chegava no presente, e o presente é uma latinha de repelente. Eu falaria para você em outubro: pô, legal, de educação, eu ia te dar um abraço e falar, muito obrigado. E daí quando você saísse da minha frente, eu falei, o que esse cara está pensando? Me dando uma latinha de repelente? Em outubro. Agora, o que você tem que entender é que aonde eu moro, em outubro, ou melhor, de março até outubro, não tem pernilongo. Agora, a partir de novembro, quando começa a esquentar, eu moro perto de uma mata fechada e entra muito pernilongo em casa. E no meio da noite, eu não sei se uma das piores coisas que existe para nós seres humanos é quando você está deitado, cansado, e você está prestes a pegar no sono e você começa a escutar. Você já teve essa experiência? E o que você fala para você mesmo? Eu falo para mim, não faz nada, pega no sono, ele vai embora. Mas ele nunca vai embora. Não é verdade? E você fica falando assim, ignora, pega no sono, ignora, pega no sono. E quanto mais você fala para você ignorar, pega no sono, mais embora o sono vai. Daí você tem que ligar a luz, você tem que achar o repelente, ou você vai pegar o chinelo para tentar matar, você vai fazer alguma coisa, não é verdade? Mas você sabe, é melhor eu encarar isso de vez, esse câncer, porque não tem como eu dormir sem encará-lo. Então você já vai de cara, isso aqui. Agora, eu te garanto, se você me desse uma latinha de repelente em outubro, eu vou olhar para tua cara e falar, muito obrigado. E nas suas costas eu falar, o que você está pensando? Mas naquela noite, talvez em dezembro, às 2 horas da manhã, eu vou ligar a luz e eu vou pensar em você e vou falar assim, muito obrigado. Não é verdade? Porque eu tenho uma consciência da minha carência de repelente. Em outubro eu não tinha. Em dezembro, às 2 horas da manhã, numa madrugada, eu tenho. Chifre de salvação. O que eu vou fazer com o chifre de salvação? Espera. Espera você ser oprimido pelos seus inimigos. Espera você perceber que você precisa de um vingador. Espera você perceber o que é ser impotente e não ter perspectiva de futuro. Tem muita gente que fala da graça de Deus como se fosse, graça de Deus, glória a Deus, graça de Deus. O dia que você tiver a consciência da tua carência da graça de Deus, do estado de depravação que a tua alma está sem a graça de Deus, você vai falar, muito obrigado pela graça de Deus, às 2 horas da manhã. Faz sentido? Quando o Senhor começa a falar assim, ele no início, talvez Zacarias não estava entendendo o que significa o Messias vir, e talvez na mentalidade de Zacarias, ele está pensando, o Messias, ele vem para desbancar os romanos, e talvez naquele momento onde ele fica 9 meses, onde ele percebe, isso aqui está marcando a história. Agora eu estou começando a entender melhor Isaías, agora eu estou entendendo melhor Jeremias, agora faz sentido para mim Miqueias, agora estou entendendo o que o rei Davi falava, ele já profetizava, eu estou entendendo agora o que já foi profetizado desde a época de Abraão, que foi prometido a ele. Ele começa a entender teologicamente assim, e daí então quando ele chega àquela revelação, ele vai e entona um louvor muito mais consciente, porque agora ele está consciente, Israel precisa de um libertador. E quando ele percebe, esse aqui é o libertador que a gente tem tanto clamado, e ele não vem da maneira como nós pensávamos, ele já superou os seus paradigmas religiosos, ele fala, bendito seja Deus, o Senhor fez brotar da casa de Davi o chifre de salvação. Por que chifre? Porque o chifre era um símbolo de força bruta, o chifre era um símbolo de poder. Eu tenho só alguns textos que eu queria que você abrisse comigo aqui, rapidinho, em Lucas 2:25. Você pode abrir a próxima página da tua Bíblia. E ele fala assim que, só para você entender, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Nós vamos falar sobre a canção de Simeão semana que vem. Havia um homem chamado Simeão, que ele era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Vai e pula para o versículo 38. Tendo chegado ali naquele exato momento, isso aqui tu fala de Ana, esposa de Fenuel, fala que tendo ela chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa, existia uma expectativa no ar.
Simeão esperava o libertador de Israel. Ele fala aqui que ele está esperando a consolação. Ana, ela chega, ela tem um grupo de pessoas que estão lá, fala assim, ó, nasceu um menino, ela está falando assim, ó, aquilo que nós tanto ansiávamos, esperávamos ter, talvez eles não tinham nem noção o que eles esperavam, eles sabiam que eles esperavam algo, eles não sabiam exatamente o que esperavam, ele falou assim, ó, tem expectativa no ar, ele chegou. Agora, olha só, vai comigo para Miqueias 4, versículo 13, diz assim, levante-se, eu não tenho tempo para esperar, então se você puder, só escuta ou anota, depois você lê. Levante-se e debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Deus já vinha falando ao seu povo sobre esse termo de chifres de salvação. Era como se fosse o trunfo para ganhar a vitória, era como se fosse a espada que iria enfincar e selar a vitória de Israel. Salmo 132, 17, ali farei, isso aqui Davi cantando, ele fala, ali eu farei brotar a força, algumas traduções, o chifre de Davi, eu prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Salmos 18, versículo 2, Davi também, logo depois que ele tem a vitória sobre Saul, ele fala, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O que ele está falando aqui? Se você for ver no texto original, ele fala a força da minha salvação, ou o chifre da minha salvação e o meu escudo, a quem eu confio, o meu alto refúgio. Isso aqui era um termo que Israel já usava. Isso aqui era um termo que significava a vitória ou a vingança. Finalmente ele fala assim, nós vamos ter a nossa vingança. A consolação chegará à nossa nação. Israel terá um libertador. Ele começa a perceber isso, ele começa a clamar, agora isso faz sentido e eu sou grato por isso. Quando você não tem a consciência da tua carência pela graça de Deus, você vai ter que se esforçar demais para você agradecer a Deus. É difícil você adorar a Deus sem a consciência da tua necessidade dele. É difícil você adorar a Deus sem a consciência da grandeza dele. Aqui, Zacarias, ele passou tanto tempo sozinho, a consciência dele aumentou acerca da grandeza de Deus, a consciência dele foi aumentou tanto acerca da necessidade e daquele momento histórico que ele estava vivendo, que o brado dele foi isso. Agora, por que ele vai estar sendo libertado? Agora, se for olhar, olha só comigo no versículo 74, de conceder, Lucas 1,74, voltando ao nosso texto-chave, conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Abre comigo em Romanos 8, e depois mantém teu dedo aí em Lucas 1, a gente vai voltar, mas Romanos 8, versículo 15, diz assim, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente, o quê? Temerem. Vou ler mais uma vez, Romanos 8, 15, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele entendeu. Deus, o Senhor está trazendo esse libertador de Israel, o chifre que é brotado de Davi. Eu te bendigo, ó Pai. Ele está bendizendo o Senhor. Ele fala assim, porque agora então nós vamos poder adorar o Senhor sem medo. Nós sabemos que o Senhor vai cuidar dos nossos inimigos, e a nossa adoração vai ser uma adoração ousada. Por isso que os filhos podem adorar de uma maneira ousada. Os escravos sempre vão ter medo, mas ele fala assim, agora nós não somos mais escravos. O Senhor está trazendo o espírito de adoção para nós, e quando o Senhor traz o espírito de adoção, Paulo já dizia, vocês receberam um espírito, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem. Em outras palavras, é o espírito de escravidão que causa medo. Você está recebendo o espírito de adoção, pelo qual te capacita a falar Abba, Pai. Em outras palavras, nós temos hoje a possibilidade de adorar a Deus em intimidade, por conta do chifre da casa de Davi que foi levantado, o consolador de Israel, o libertador que veio a nós. E naquele momento então, ele começa a exaltar o Senhor,
E daí ele vira, versículo 76, 76, ele vira então para o menino, para João Batista, e diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o número 3, a gente vai finalizar com isso, que é o reconhecimento daquilo que Ele faz, nos põe em uma posição para ver o que Ele vai fazer. Em outras palavras, ele fala assim, primeira parte da canção de Zacarias, ele fala: Deus, o Senhor nos visitou, o Senhor nos redimiu, o Senhor fez brotar da casa de Davi um chifre de salvação, o Senhor vem para trazer libertação dos nossos opressores. Jesus que está vindo é o nosso vingador, para que nós então viéssemos te adorar em liberdade, em santidade e sem medo, com ousadia. Nós reconhecemos o que o Senhor fez. Quando ele termina essa estrofe da canção, ele olha então para o menino que está nas suas mãos e fala, e começa a cantar: e tu, menino? Daí ele começa a profetizar. Então a primeira parte é louvor, a segunda parte é profecia. E nessa segunda parte que ele está profetizando, ele começa a profetizar acerca daquilo que é o propósito do seu filho João Batista. Agora, talvez você já escutou isso. João Batista, ele representa também uma geração. Nós somos a geração de João Batista, aquela geração que prepara o caminho do Senhor. Mas sabe o que eu tenho entendido é que muitas vezes a gente fala muito sobre avivamento, sobre o próximo mover de Deus. Nós falamos sobre o que significaria o reino de Deus invadindo todas as esferas da sociedade, o que significaria os futuros líderes da nação com o DNA do reino de Deus, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus, o que significa o céu na terra. E glória a Deus por tudo isso, e nós temos que olhar para frente, nós temos que sonhar com isso, e temos que buscar isso. Mas o que eu creio é que muitas vezes a gente tem um princípio que a gente, talvez, por tanta paixão e ímpeto para ver aquilo se cumprir, nós deixamos para trás, que é o que é que Deus já fez e qual é o estilo de louvor e adoração que está dentro dos nossos corações por aquilo que Ele já fez no passado. Faz sentido? Isso nos posiciona para falar: Deus, então agora eu quero ver na frente. Zacarias, ele entendeu isso, ele falou assim: antes de eu começar a profetizar sobre esse meu filho, antes de eu profetizar sobre essa promessa que eu tanto quis, ele tanto quis esse filho, ele tanto quis essa promessa, tanto é que ele ficou a vida inteira esperando, ele não conseguiu, ele abriu mão das esperanças, e quando ele não tinha mais esperança, aparece o anjo Gabriel, e talvez ele até tomou aquilo como uma ofensa, porque era algo tão precioso no coração dele: você vai ter um filho. Não começa a mexer comigo nessa área, porque essa área é um pouco sensível, para com isso, eu não acredito nisso. E talvez naquele momento então ele é punido, ele então é mudo, e daí ele começa a ter então a esperança dele renovada no processo de 9 meses, e quando aquilo acontece, ele canta então: Deus, é isso que o Senhor fez. Em outras palavras, eu creio que a nossa visão profética, ela é pobre quando nós não reconhecemos o nosso histórico com Deus e aquilo que Ele já fez na sua fidelidade do passado. Então hoje eu queria te encorajar, queria nos encorajar como Monte Sião. Nós temos tido aí os últimos anos onde nós temos galgado muito território, e nós queremos galgar muito mais território em 2017, mas eu creio que o Senhor nos traz o exemplo de Zacarias para nos encorajar. Como que você pode louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez? O Senhor já nos remiu, o Senhor já nos visitou. Sim, nós queremos olhar e profetizar o futuro, mas antes de nós profetizarmos o futuro, nós queremos ter um coração cuja nossa expressão é: bendito seja Deus, do lugar mais profundo do nosso ser, bendito seja Deus. E quando a gente consegue ser um bom mordomo da nossa história com Ele, Ele fala: então agora vamos escrever o futuro. E tu, menino, você será aquele que vai preparar o caminho. Agora eu quero terminar com o texto antes disso, que é Lucas 1, versículo 13. Isso é no momento onde Zacarias, ele começa então a receber essa palavra que ele vai ter um filho. Versículo 13 de Lucas, capítulo 1, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias,
não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome dele de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Então, para por aqui. Em outras palavras, ele já tem orado, ele tem desejado isso há tanto tempo. O anjo mesmo diz: a tua oração foi ouvida. Então você vai ter um filho. Talvez ele passou 100 anos orando por esse filho. Olha, eu não sei se você já passou, acho que ninguém aqui, porque ninguém tem 100 anos de idade, orar 100 anos por alguma coisa. Talvez você já orou 30 anos por alguma coisa, talvez 40 anos por alguma coisa. E quando você tem a resposta da tua oração de 40 anos nos teus braços, ele na posição de sacerdote, talvez a coisa mais instintiva dele seria: e tu, ó menino? Mas antes dele falar sobre a profecia daquilo que ele tem, ele fala assim: Deus, eu não posso seguir adiante profetizando sobre essa resposta que eu tenho antes de eu falar. Bendito sejas tu, porque o Senhor fez isso para nós, Israel. O Senhor nos redimiu, o Senhor levantou uma salvação, o Senhor está nos vindicando de todos os nossos inimigos, e agora o Senhor está nos levantando agora como uma nação livre para te adorar sem temor. Agora que eu já te dei glórias, agora que eu pude expressar tanta gratidão que está no meu coração, deixa eu falar para a minha resposta de oração de 100 anos. E tu, ó menino? Ele fala: e tu, ó menino? E ele começa a profetizar sobre o seu próprio filho. Versículo 16, fala assim, versículo 15 diz que ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Versículo 16. Isso aqui é a função daquilo, o propósito de João Batista. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá adiante dele no espírito e virtude, ou no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, com o fim de preparar o Senhor um caminho, ou preparar ao Senhor um povo bem disposto. Em outras palavras, três coisas principais que João Batista faria. Então, quando nós falamos sobre uma geração de João Batista, são três coisas principais que nós vemos aqui nesse texto. A primeira é: ele vai preparar um caminho para o Senhor. Ele vai preparar o caminho para que venha o reino de Deus. A segunda coisa que ele fala que ele vai fazer voltar o coração dos pais para os seus filhos, ou dos filhos para os seus pais. Ele está falando sobre uma reconciliação na família. E a terceira coisa que ele fala é que ele vai trazer os rebeldes à sabedoria dos justos. Então é trazer a sabedoria do alto para aqueles que estão afastados e dando as costas para os caminhos do Senhor. Eu não tenho tempo para ir a fundo sobre essas três funções, mas eu queria só deixar isso para nós meditarmos sobre isso. Enquanto a gente está falando sobre Natal, enquanto nós pensamos sobre o próximo ano, que o ano que vem venha a ser um ano onde nós venhamos preparar o caminho do Senhor, que ano que vem venha a ser um ano onde nós venhamos ver restaurações nas nossas famílias e nas famílias dessa terra, e que ano que vem venha a ser um ano onde nós venhamos ver a sabedoria resgatando os rebeldes, seja esse rebelde de nós mesmos ou outras pessoas, que a sabedoria dos altos venha nos resgatar. Mas antes de nós começarmos a fazer planos para aquilo que Deus tem para ano que vem, que o nosso coração venha ter a atitude de Zacarias: bendito seja Deus. E naquele lugar onde você pode falar bendito seja Deus, talvez seja um lugar de reflexão e de profundidade. Fica de pé onde você está.